competir nos diversos escalões da Associação de Futebol do Porto 250 a 300 atletas. Em todos os escalões. Tudo isto que acontece afeta em muito a prática normal. Como vocês imaginam, não é fácil para os pais, para os atletas, ser sujeito a notícias desta índole. E, portanto, congratulamos-nos pela marcação da reunião da manhã, que peca por tardia, e pensamos que, após a reunião, teremos todos notícias bem mais agradáveis para vos transmitir. Muito obrigado a todos. Agora eu irei falar, enquanto capitão desta equipa, enquanto líder desta magnífica equipa e deste grande conjunto de jogadores e de homens que se sentem neste momento com estas notícias e com esta tomada de decisão por parte da Associação de Futebol do Porto e de alguns clubes magoados, revoltados e tristes com tudo isto. Nós, como jogadores, gostamos de jogar futebol, gostamos de ir lá para dentro. Queremos atingir o objetivo de ser campeões no fim do ano, mas é com vitórias junto do campo, como foi conseguido até à data 2, com 9 jogos, temos 8 vitórias e 1 empate. E venho aqui fazer um apelo aos jogadores das outras equipas, aos jogadores do Mária, que será o nosso próximo adversário no sábado, aos jogadores de Sarzedo na próxima terça e no próximo sábado também, dia 5, do Valadares e por aí em diante, que venham jogar, porque isto é futebol e nós somos como vocês, somos homens, temos 2 pernas, 2 braços, e não se deixem envolver em polémicas políticas, porque eu acho que isto traz motivações políticas, e quem é da política que vá para a política e quem é de futebol fique no futebol. E o que eu peço mais uma vez encarecidamente é que venham jogar para o bem do futebol, para o bem da Associação de Futebol do Porto, para o bem do desporto em Portugal, ok? E a fazer esse apelo para todos os jogadores das equipas virem jogar aqui a Canelas e nos receberem nos vossos campos, que é para isso que nós aqui andamos, é para isso que nós trabalhamos 4 vezes por semana e é para isso que nós aqui estamos, tá? Muito obrigado a todos pela vossa presença e boa noite a todos. Alguém quer fazer perguntas? Vamos fazer agora um pequeno período para perguntas. Por favor. Boa noite. Eu gostaria que nos explicassem na vossa... Eu sou do Correio da Manhã e CMTV. Gostaria que nos explicassem, uma vez que não encontram qualquer justificação para aquilo que é dito por outros clubes, e uma vez que eles falam de atos intimidatórios, agressões e outras coisas, o que é que, no vosso entender, está aqui em causa, então, se não existe qualquer razão para isto? Isto trata-se de alguma campanha, de alguma cabala, de que é que se trata? Isto é completamente uma cabala, e a prova que é uma cabala, como eu vos relatei, é que de uma reunião sai que vamos dos outros clubes, reuniões secretas, em que o Canelas não teve acesso nem foi convidado, nem lhe foi dada a oportunidade de participar nas ditas reuniões, em que se diz, e o que sai dessa reunião de todos os clubes, é que realmente não havia consenso, vamos observar de perto os 2 próximos jogos e depois tomaremos uma decisão. Esses 2 jogos em questão são o Candal-Canelas, Canelas-Grijó, desculpem, Canelas-Grijó e Padroense-Canelas. Em nenhum destes jogos houve nada a relatar. No jogo do Padroense, e que serve realmente como prova para a comunicação social, principalmente, está filmado, estão relatados, as pessoas deram uma entrevista no final, o Mister do Padroense e o guarda-redes do Padroense, que foi considerado pelo minuto 90 o homem do jogo, dão uma entrevista a dizer, não é que o jogo correu na normalidade, dizem mais, é destes jogos que a gente gosta. Se a questão dos 2 jogos era observar o comportamento do Canelas para depois tomar uma decisão, e mesmo assim, a decisão que sai é da não participação nos jogos contra o Canelas, então é óbvio que isto é uma intentona. Não há dúvidas nenhumas quanto a isto. Faz favor, mais alguma pergunta? João Maia, o jogo. Da reunião da manhã, como é que espera que esta situação seja resolvida? Qual é a sua esperança? Quem gostava que fosse de lado? Está aqui grande parte da imprensa desportiva.
a imprensa desportiva vive exatamente da dúvida sobre o que se passou. Vocês relatam se era, se não era, se foi, se não foi, se era mais correto ou menos correto. Grande parte das notícias são estas. Portanto, não pode haver, em caso algum, porque existem todos os mecanismos criados para todos os campeonatos do mundo, para se houver algo com que nós não concordemos por parte de outra equipa, recorrer, fazer, intervir, tudo, não, disciplinares, medidas criminais, por exemplo, podem-se fazer queixas-crimes, se fosse alguma coisa dessa gravidade, tudo podia ser feito. Nada foi feito. Portanto, o que eu espero é que amanhã prevaleça o bom senso e que seja reposta a verdade desportiva, que é, quando ocorrer algo que motive algum tipo de processo, que sejam levados a cabo todos os procedimentos que estão estatutariamente ou legalmente previstos. Quanto a este tipo de subterfúgio para prejudicar o Canelas, eu espero realmente que ele não faça escola, porque senão isto põe em causa, penso eu, o desenrolar de todos os campeonatos em que haja uma equipa que prevaleça sobre as outras. Mais alguma pergunta? Queria perguntar, Sr. Fernando Madureira, boa noite, Francisco Ferreira, TV. Como é que o plantel lida com toda esta situação, sabendo que pode haver um cenário em que até ao final da época fazem mais 1 ou 2 jogos, por um lado ficam com a subida garantida eventualmente, mas não andar a treinar para não jogar, como é que a equipa vê tudo isto? Sim, para já, como eu já disse há pouco, nós estamos aqui, vamos continuar a trabalhar porque nós queremos que a verdade desportiva seja reposta e queremos que já no sábado o Maia Lidador venha jogar aqui ao nosso campo, para nós dentro do campo lutarmos pelos 3 pontos. Mas se isso acontecer, nós iremos continuar a treinar. Ontem, quando recebemos esta notícia a meio da tarde e depois quando chegamos aqui para treinar, tive que ter uma conversa com os meus colegas de equipa e disse-lhes a eles que mesmo que não houvesse jogos, se só chegamos obrigados a jogar contra o Candal e depois nas 2 últimas jornadas e depois na fase seguinte, na fase final de subida, que nós iríamos continuar a treinar com a mesma motivação e com o mesmo empenho e com a mesma raça e com o mesmo espírito de sempre. Isso é o que nos move, é isto. Todos nós temos a paixão pelo futebol, este é o nosso espírito, porque não é qualquer jogador que vem jogar para o Canelas, tem que ter tem que ter particularidades próprias para vir jogar para o Canelas e por isso este grupo não se vai deixar abalar com estas notícias, nem com estas cavalas, nem com estas motivações políticas. Gostaria só de acrescentar uma coisa, o que disse não é certo. É porque os clubes não se recusaram a jogar até nós sermos campeões da divisão. Essa é outra coisa mais estranha. Os clubes recusam-se a jogar nesta fase do campeonato, mas na segunda fase, a tal fase entre 6 clubes, desta forma seria apurado, já jogariam contra nós. Portanto, qualquer motivação que havia, qualquer medo, desapareceria quando se estivesse a discutir a liderança do campeonato, e já não haveria medo. Nesta fase, em que realmente é indiferente estar em primeiro, segundo ou terceiro, aí sim não quereriam vir. Era isto. Mais algum? Há um bocadinho fora de falou de motivações políticas. Acha que as há? Eu quero acreditar que não, mas também não acredito em bruxos. Mas que lá ai. Eu acho que alguém da política que está a presidente de algum clube desta divisão está a querer utilizar isto para se alavancar politicamente, mas nós, como pessoas de futebol, queremos só jogar futebol e queremos o futebol para as pessoas de futebol e a política para os políticos. Mais alguma pergunta? Sempre quer concretizar? Não, vocês agora vão ver quem é o presidente de um clube, que é o que está a maniatar isto tudo, que é político, que é presidente do clube e que é político, e por aí já tiram as vossas ilações. Estás a falar do presidente do Oliveira de Douro? Aí ele é que é o político. Estou a perguntar a ti, não estou a afirmar, estou a perguntar. Mais perguntas. Fernando, sendo Fernando a cara mais conhecida dos Super Dragões e tendo alguns jogadores que são também membros dos Super Dragões, acha que isto também é alguma coisa para afetar os Super Dragões? Não, acho que as pessoas utilizam os Super Dragões pela palavra para depois poderem dar ênfase à palavra medo, não é? Porque se disserem que é o grupo cultural ou o rancho folclórico e falarem em medo, as pessoas não se acreditam. Se disserem que é os escuteiros, também não se acreditam, mas se disserem medo e a seguir meterem Super Dragões à frente, aí já dá um ênfase e um significado diferente à palavra medo. Acho que é só isso, é só por essa vertente.
Em anos anteriores já tinham existido situações, não desta Extreme, mas em anos anteriores já tinha havido outras equipas que tinham ocorrido jogar, ameaçaram o caminho e depois acabaram por aparecer. Colaram-vos um roleplay, isso que vocês entendem, ou como é que compreendem tudo isto? E já agora que comentário é que também podem fazer em termos de plantel aos vídeos que vão circulando, que dizem que os jogos são muito agressivos. Na vossa opinião, como é que são os jogos do Canelas, nomeadamente os deste ano, por exemplo? Nós temos os jogos todos gravados, podem ser acedidos, alguns dos quais o Sr. António Domingos faz questão até de os gravar em direto para o Facebook, portanto as pessoas vêm em direto. Os jogos que nós expomos são gravados na íntegra, alguns deles este ano foram gravados em direto pela Associação de Futebol do Porto também. E portanto, a agressividade, quando nós temos tantos jogos jogados, quando já se passaram tantos anos com há muitos destes jogadores aqui, já tantas vezes se tentou fazer o que os clubes tentaram fazer este ano, que era deixar de jogar o Canelas. Nunca se concretizou porque não há motivos para. E a prova que não há motivos é que hoje sei que passaram em alguns meios de comunicação social imagens de jogos de anos anteriores e de um ou dois. Alguns jornais colocaram fotografias de jogos de anos anteriores. Deste ano ninguém colocou nada. E nós somos o único clube da Distrital, feliz ou infelizmente, que temos repórteres que nos acompanham constantemente. No Jornal Notícias, a quase todos os jogos, mandam um fotógrafo profissional para tentar ter as melhores fotografias possíveis. Se houvesse qualquer coisa que aconteça no Canelas, é imediatamente reportado. Nos jogos das Distritais, partem-se autocarros, interrompem-se jogos, os clubes, há agressões entre os jogadores, agressões a árbitros, e não dá notícia. E aí realmente, quando falou um bocado dos Super Dragões, não são os Super Dragões que trazem violência, mas são os Super Dragões que permitem que qualquer coisa menos agradável que aconteça no Canelas se torne mediatizada. Mais? Está tudo? Está tudo? Vamos lá treinar. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado a todos. Mas calma.